Muito bem, boa noite a todos. Chico, prazer estar conversando contigo novamente. E o meu tema está sendo encaminhado agora para a questão do marco temporal. A gente tem aí essa questão sendo discutida na STF, um placar de 4-2 contra o marco temporal. Ao mesmo tempo, o Senado também tentando correr atrás, já está ali na CCJ para ser votado. Queria entender com você qual é o seu ponto de vista sobre o marco temporal. É a solução para essa questão da paz no campo, para a gente tentar resolver esse impasse relacionado à questão indígena? E mais ainda, já existe uma vertente no Congresso que começa a olhar com bons olhos o voto do ministro Alexandre de Moraes, que propôs uma terceira via ali. Não mais o indigenato, não mais o marco temporal, mas buscar um caminho ali que pague o produtor rural quando for o caso de desapropriação. Como é que você está vendo essa questão e essa discussão, afinal de contas, vem para apaziguar realmente essa guerra que está o campo hoje? Uau, é o tema do momento, né? Veja só, da onde vem essa confusão? Vou falar, é mania de professor, né? Essa confusão vem porque a Constituição, que é de 88, está escrito exatamente o seguinte, né? Pertence aos indígenas as terras por eles tradicionalmente ocupadas, ponto. Então está na Constituição. Se a terra indígena está por eles ocupada, a terra é deles, acabou. Se tem fazendeiro lá, não sei o que, tchau, vai embora. Mas por que tanta confusão então? Porque o que aconteceu é que a FUNAI começou a declarar terras indígenas baseado em pareceres, no Mato Grosso do Sul, principalmente, dizendo que não, lá é uma terra indígena, mas lá não tinha ainda, fazia 50 anos. Então, houve inclusive falsificação de laudos antropológicos. Sim. Para comprovar, não, isso aqui é uma terra indígena, você fazendeiro, aí 30, 40, tchau, vocês vão embora agora, porque isso aqui é uma terra indígena. Mas pera lá, mas o critério foi esse? Que era, bom, aqui na Vila Paulista também era indígena, né? Então, até da onde que vem isso? Aí tentaram colocar, por um parecer do Gilmar Mendes, ele deu um parecer, no caso lá de Roraima, dizendo, não, o que vale é 88. Porque pensa bem, se na Constituição de 88 os constituintes colocaram lá, pertence aos indígenas terras tradicionalmente, efetivamente por eles ocupadas, é claro que eles estavam dizendo a partir de 88. Ou até lá, né? Quer dizer, até lá, de 88 para frente, né? Se eles estavam lá naquele momento, a terra era deles. Da onde que veio a polêmica? Muita polêmica vem, mais uma vez, às vezes você tem que botar o dedo na ferida. Antes de 88, teve gente que tomou terra de indígena na bala. Tá certo? Então, quando chegou em 88, os indígenas não estavam mais lá. Eles não estavam mais ocupando aquela área, mas também foram tirados da porrada. Então, você tem alguns conflitos que vêm de antes de 88, que eram terras indígenas, se tornaram terras de fazendeiros, mas puxa vida, caramba, porque foi antes de 88, né? Depois de 88, perdão, como é que fica isso daí? Então, há uns conflitos que o marco temporal não resolve. E eu diria, qualquer que seja a decisão, segundo a informação que me deram de quem pois na ponta do papel, a área A, B, área B, uma por uma, a confusão recai sobre 1% das terras em disputas do Brasil, indígenas. Ou seja, o problema é menor do que está aparecendo a todos nós. Chico, por quê? Por conta de uma polarização estúpida que existe, política, na sociedade brasileira, não é de hoje, né? Eu já me meti nesse assunto, né? Já fui polarizado também. Hoje assim, não voltei a ser social-democrata porque eu sou um liberal, mas eu acho que realmente está numa hora de dar uma contemporizada em algumas situações. Nesse sentido, o Alexandre de Moraes está certo. Ele está procurando uma forma de você fazer valer ou não, eu não sei qual vai ser a decisão majoritária, mas qualquer que seja a solução, ter uma forma de compensar ou de contemporizar, e isso eu diria, talvez venha pacificar, não tenho certeza. Depende do que vai acontecer lá. Se eu trazer o Paulo aqui, me dá só um instantinho, só para não perder esse assunto. Mas duas questões. Se a decisão for favorável a essa tese dos indígenas que podem reivindicar a qualquer momento,
que é a majoritária agora dentro do Supremo. Tá 4-2 já. Isso. Se a gente pensar que isso vá adiante nessa proporção, ou que eles ganhem essa discussão no Supremo Tribunal Federal, levando-se em conta a polarização que você citou, eu não vou criar quase que uma indústria de terras indígenas. Vamos lá. A outra questão que eu quero aproveitar. Isso não é um assunto que o Congresso tem que debater? E não o Supremo Tribunal Federal? Não, tudo bem, esse e outros, né? Mas por que o Congresso não debateu e não fez? Não, o Senado está parado. Então, decisão do Rodrigo Pacheco. Porque está parado, não tá, agora não começou a andar lá? Isso. Então, se o Senado, o Congresso, porque o Senado depende da Câmara também, aprova uma lei complementar, que por ser complementar significa que, entre aspas, regulamenta a Constituição, deixa claro qual é a lei. O Supremo não tem como escapar da lei, o Supremo não pode colocar contra a lei. Como você não tem isso estabelecido, não falou exatamente vírgula a partir de 88, isso não está escrito, está suposto, mas não está escrito, você poderia pensar então vale antes. A Câmara já deu esse entendimento, falta o Senado. Isso, falta o Senado. Agora, de qualquer forma, é preciso ter comprovação. Então, será que nós vamos voltar àquela época que se fajutavam laudos antropológicos, entendeu? Então é um problema mais, eu diria, operacional. Eu suponho que no mundo mais transparente de hoje, isso não aconteceria facilmente. Ou seja, nenhuma terra não indígena seria reivindicada pela FUNAI como indígena. Eu estou supondo isso. E se o número que me deram é correto, que nós temos uma divergência em um conflito em apenas 1% de todas as áreas, não é tão difícil resolver esse assunto. Ou seja, eu sinceramente imagino que esse assunto poderá vir a ser resolvido, mas é um daqueles que precisa ser logo resolvido, que é o chamado, marco legal. Qual é o marco legal sobre o qual eu preciso fazer o meu investimento? Isso traz insegurança jurídica. E que leva à insegurança jurídica no campo, que é o grande defeito do poder público, eu diria, do Estado, né, do governo. O Estado mais falha hoje no Brasil é na insegurança jurídica. Nós temos algumas áreas no Brasil que não é por causa de índio, independente de índio, que você não sabe quem é o dono da terra. Nós temos umas áreas no Brasil que você ainda tem fazenda em cima de fazenda. Parece século XIX, entendeu? Outro dia eu falei naquele congresso lá em Londrina de direito jurídico, eu fui aplaudido. Porque eu já fui presidente do INCRA. E eu disse, talvez, se precisar acabar com o INCRA, a gente acaba com o INCRA para resolver isso. Aí todo mundo me aplaudiu, eu fiquei até surpreso. Eu estava só raciocinando, não estou propondo acabar com o INCRA. Mas o que faz o INCRA? Por que o INCRA não resolve isso? Sim. Por quê? Desvirtuaram a ação do INCRA e o INCRA fica cuidando de 1 milhão de famílias assentadas que não cuida nada, que é uma sem vergonhice em todos os assentamentos, todo mundo arrenda terra, vende terra, nas barbas do INCRA, coluiado, entendeu? Então, de repente, você tem que fazer alguma coisa. É o seguinte, o Brasil precisa de uma nova lei de terras, como nós tivemos em 1850, para dar uma resolvida nisso. Tá aqui, essa terra é sua, essa aqui não é sua, essa aqui é sua, acabou. Daqui para frente, vida que segue. Nós precisamos dar uma limpa nisso. Aí entra quilombola, índio, assentamento, reservas florestais e acabar com terra devoluta. Terra devoluta em 2023. Sim, claro. Gente, terra devoluta não é aquele negócio lá de 1800 alguma coisa, não é isso? Se estudava nos livros de história. A gente sabe nos livros de história? Claro. Se aprende sobre terra devoluta em livros de história. Mas ainda tem terra devoluta no Brasil? Gente, na Amazônia, 40% das terras são devolutas. 40%. Ou seja, é terra de ninguém. Se é de ninguém, todo mundo mete a mão. Para falar a verdade, vai derrubar a madeira?